assim, a gente está galgando um pouco e eu acho que a gente está conquistando espaço em vários ramos, e inclusive, principalmente na extensão rural, tá? Agradecer a todos vocês, parabenizar a Tamires, tá? Como eu já falei, e agradecer pelo convite, tá? Estou à disposição, professor. Um abraço para vocês. Perfeito, então. Convido vocês aí para... A gente vai fazer uma live agora no Instagram sobre sementes florestais. Fiquem à vontade para nos acompanhar. Obrigada aí por tudo, tá? Um abraço para vocês e agora a gente vai continuar aí nas redes sociais, beleza? Beijo, Tamires. Sucesso, tá? Conversamos depois. Ritinha, te vejo mais tarde. Tchau, Jefferson. Brigadão, cara. Valeu mesmo. Oi, eu tô ouvindo. Gisele? Mãe, acabou o teste de desenho. Não, Olá, gente. Boa tarde. Então, a gente estava num compromisso anterior aí aqui a live, né? Tá? Peço desculpas pela demora, tá bem? E então a gente vai iniciar a nossa live de hoje. Hoje o assunto é sementes florestais, um assunto assim que a gente tem uma infinidade de temas para conversar, né? Então estamos trazendo, nunca chegaremos a discutir todos esses temas porque é um tema muito amplo, né? Mas a gente tem bastante tema para conversar. Eu queria só para um teste primeiro aí com um dos nossos colegas que vai participar conosco aqui, o Elson. O Elson Júnior está com dúvida se ele vai conseguir entrar ou não aqui, né? Então, Elson, se você já está aí, se convide aí, tá bem? Pra gente testar, porque a gente já está atrasado, né? Então isso não é muito legal aí, tá bom? Senão o Mauro, o Elson já está aí, então vamos convidar o Elson só para testar, mas a gente vai continuar a que a gente tinha combinado. Elson, estamos te chamando aí, tá? Vamos ver se vai funcionar. Tá bem? Elson? Ó, perfeito, funcionou. Tá me vendo? Tô te ouvindo, tá? Só que a tua imagem está Tá me vendo? virada. Estou te vendo, Tá congelado. só que a sua imagem está virada. Tá congelada isso. Não, congelada não é o problema, mas tá virada para todo mundo. Tá? Tu consegue se desvirar aí? Temos um coleguinha aqui, o meu filho veio falar com a gente. Assim, tá bom? Ainda não desvirou. É porque tá congelada a imagem aqui no meu. Tudo bem. Então, qualquer coisa a gente fica sem imagem. Não tem problema, não. O que importa é o áudio. Tá. Deixa eu bem? tentar usar meus dados móveis aqui, no instante. Tentar usar o quê, Elcio, que eu não entendi? Aê, perfeito. E estou te vendo e está mexendo o celular e está perfeito. Agora fala, som ótimo. Sou um ótimo. Isso aí, beleza. Tá funcionando, querido. Bem, Tá? tá, Agora vamos tranquilo. continuar na nossa ordem lá. Vou chamar o Mauro Pacheco, tá? O professor Mauro Pacheco. Tudo Beleza. bem. Até daqui a pouco. Então, vamos chamar então né, a gente é o GESFLOR, que na verdade nós vamos chamar agora, mas é o professor Dr. Mauro Pacheco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, do qual há muitos anos trabalha. Oi, Mauro, boa tarde, querido. Olá, boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, desculpa a demora aí, é que a gente estava numa banca de defesa de estágio antes disso, da Tamires Ribeiro. Tamires, né, foi muito bem, estamos muito felizes com isso, Bom. mas e aí deu uma atrasadinha. Mauro, obrigada, tá? Obrigada por aceitar assim tão prontamente, né? Fico muito feliz de podermos conversar depois de tantos anos, né? Fizemos mestrado juntos. Aí depois tu continuou o doutorado, fez doutorado de sanduíche em Portugal, eu fui trabalhar, né? E aí tu entrou que ano na Universidade Federal do Rio Grande do Norte?
Rio Grande do Norte eu entrei em 2009. Acabei de fazer 10 anos de UFRN. Ah, que legal, que bacana, que bacana. E esse grupo, o que é o GESFLOR? Conta um pouquinho mais pra gente aí. Então, o GESFLOR é o grupo de estudos em sementes florestais que eu criei aqui na UFRN. Então, nós temos aqui alguns colegas que são da área de agronomia, da biologia, que também trabalham com sementes florestais, né? E eles também fazem parte do programa de pós-graduação em ciências florestais, em que eu também estou como coordenador atualmente, estou no finalzinho do mandato já. Então surgiu essa necessidade de congregar esses colegas que trabalhavam com sementes florestais, que a gente estava fazendo trabalhos assim isolados, e também reunir os nossos alunos, tanto de iniciação científica quanto de pós-graduação, para que a gente tivesse esse grupo para falar sobre temas diversos, né, em relação às sementes florestais, desde a parte de fisiologia de germinação, de tecnologia de sementes, produção de sementes, enfim. Então, nós criamos esse grupo, já estamos aí há uns 2 anos com esse grupo. Que legal, que legal. Bacana, porque é uma área que precisa mesmo, né, de um suporte de pesquisa mais pesada, né? Acho que a gente, na área de sementes, deveria ter mais trabalhos nessa área, porque a quantidade de sementes nativas, né, e florestais, né, é imensa, né? E a gente tem a oportunidade, né, de pegar espécies nativas das nossas próprias florestas, né, das nossas próprias tecnologias, né, que poderia gerar valor e renda, né, para a nossa própria população. E muitas vezes a gente não faz isso porque temos pouco trabalho científico na área, né? Então isso é um pouquinho. Mas nesse item, assim, conta um pouquinho pra gente dos trabalhos que vocês fazem aí. Então, quando eu cheguei, antes de eu vir para cá, para a Ferrinha, eu trabalhava muito com a parte de ecofisiologia da germinação, a parte de dormência, né, que foram os temas que eu trabalhei principalmente na iniciação científica, no mestrado. Né? No doutorado já comecei a trabalhar mais com a parte de tecnologia de produção de mudas. E aí, quando eu fui para o pós-doutorado, eu comecei a me preocupar mais com outras questões, né, principalmente a qualidade genética das sementes que a gente tem trabalhado. Né? Então, eu sinto que isso ainda é um gargalo, né, na área de sementes florestais, que é a atenção à qualidade genética. Então, quando eu comecei aqui, quando a gente, na verdade, abriu o programa de pós-graduação, que isso aconteceu em 2012, aí eu tive a possibilidade de trabalhar com os mestrandos um pouco mais sobre essa parte de qualidade genética. Então, a gente está trabalhando principalmente desde 2012 para cá, na seleção de árvores matrizes, né, com vistas à instalação de áreas de coleta de sementes, as ACS, e também a instalação de pomares de sementes florestais. Né? Então, principalmente agora, muito nesse foco de produção de pomares de sementes florestais da Caatinga, né? Que a gente não tem nada de informação, não existe pomar de semente florestais, principalmente na área de Caatinga, né? Que não há nada mesmo. Então, eu estou trabalhando um pouquinho com isso. Que legal, né? Porque, na verdade, há pouco tempo, né? Há poucos anos, né? Que se criou acho que até foi uma sugestão da Embrapa Florestas, né? Que fez uma cartilha, né? De coleta de sementes, né? Florestais, até porque não tinha um padrão, não se tinha um protocolo mais fechado disso, né? E realmente, né? É muito biodiverso no sentido de geneticamente diferente, né? E na própria planta, né? Dependendo de como tu colhe, né? A forma que tu colhe, né? Tu também tem diferença, né, Mauro? Sim. Não, bastante isso. Nós tivemos o ano passado aqui a professora Dagmar Kratz, que é da UFPR, e ela também trabalha com a parte de sementes florestais, trabalha muito com sementes de erva mate lá, e ela nos deu um auxílio bem grande, assim, nesse sentido, né. Então, nós levamos ela numa área de Caatinga que ela não conhecia, ela ficou encantada também, assim, porque ela foi justamente na época seca, eu quero depois trazê-la na época chuvosa, para ela ver a diferença que há.
E aí a gente tomou muito essa questão, né, da diversidade, da variabilidade genética que há dentro do próprio indivíduo. Né? Então, assim, nós estamos agora trabalhando uma metodologia que é o trabalho de dissertação da minha orientada de mestrado, a Jéssica Pimenta, trabalhando com a seleção de árvores matrizes de ipê roxo, né, androantos e petiginosos. E aí a gente coletou de diferentes 5 pontos, né, dentro do mesmo indivíduo, né, então pegamos ali os pontos norte, sul, leste, oeste e a parte central da copa. Deu trabalho danado, porque assim, para você subir numa árvore, né, porque a gente tem árvores aqui na Caatinga não são muito altas, né, mas mesmo assim nós tínhamos árvores de 5, 7 metros que para coletar é bem complicado. E quando a gente começou a trabalhar com essa metodologia, vamos pegar 5 pontos, né, distribuídos na copa de cada indivíduo, aí você imagina a gente trabalhando com 80, 100 indivíduos de uma espécie, é bastante trabalhoso, né, mas estamos tentando verificar, assim, será que realmente tem diferença na qualidade fisiológica, na qualidade física, principalmente na qualidade genética, quando a gente pega semente de diferentes pontos do mesmo indivíduo? Então a gente está testando isso ainda. A gente não temos ainda respostas, né? Então isso está fazendo parte do trabalho de dissertação de uma das minhas alunas. Poxa, que legal, Mauro, porque na verdade isso é tão estudado em sementes cultivadas, né? A gente já tem tantos dados, por exemplo, em soja, né, que é uma coisa que, né, numa árvore, vamos dizer assim, né, em sementes florestais, a gente tem grandes dúvidas, até mesmo nas frutíferas, né? Isso é algo que pode ser estendido até mesmo para as frutíferas, isso é muito bacana. Mas ouvi ipê, né? Que outras espécies vocês estão trabalhando aí? Qual que vocês estão trabalhando mais? Então, dentro dessa mesma linha de pomares de semente, trabalhando, além do ipê roxo, o cumaru, que é a Amburana cearensis, né? Tem outro cumaru lá da Amazônia, que é outra espécie, né? A gente trabalha em Amburana cearensis, que também tem o aroma, a cumarina, que é tão presente, tão forte na semente dessa espécie. Inclusive, tem até alguns estudos sendo utilizados na indústria como alimento, por causa desse aroma, que seria a baunilha brasileira, que já é bastante estudada no cumaru lá da Amazônia, né? Então, essa questão desse cumaru aqui da Caatinga, será que também ele poderia ter esse potencial? Ainda está sendo estudado, investigado isso, nesse aspecto. Então, o cumaru é uma espécie que ela estava até um pouco tempo atrás em risco de extinção, mas ainda é uma espécie ainda ameaçada, né? Que a gente encontra muito poucas populações de cumaru, né, em ambientes naturais da Caatinga, porque foi bastante explorado, porque ela tem propriedades medicinais, então utilizavam muita casca do cumaru. Então a gente encontrar indivíduos, até muitas populações na Caatinga, é muito até difícil de se conseguir. Além do ipê roxo, do cumaru, estamos trabalhando com a catanduva, que é uma espécie também aqui da região, que é uma espécie que tem um potencial para meliponicultura ou para apicultura bastante interessante, né? Porque ela tem inflorescências bastante explosivas, assim, e que, pelo que eu já conversei aqui com professores da área, né, que trabalham na parte de zootecnia, disseram-me que dá um mel de excelente qualidade. Então a gente está trabalhando também com essa espécie, essa planta que é a catanduva. Que legal, que bacana. Acho que temas super atuais, né, necessários, né, e dupla finalidade, né? Então tem o mel, tem a semente, tem o produto, né? Isso é extremamente, o cumaru mesmo, extremamente interessante, né? Se a gente puder agregar valor, né? Sim. Quanto mais valor agregado a gente puder colocar nessa espécie, mais o produtor se interessa, né? Mas aí, falando um pouco, né? Porque tu trabalhou tanto com ecofisiologia, né? Essa complexidade das sementes, né, ortodoxas, vamos dizer assim, né? Sim. Porque, veja, né? Estou trazendo um pouco para a minha área, que eu trabalho com pós-colheita, né? Isso me aflige muito, né? Tem que... A produção de mudas ela é muito influenciada
por esse armazenamento dessa semente. Isso é muito feliz ter genética, né? Ter pureza genética, ter pureza propriamente física, né? Mas me aflige muito não poder armazenar de alguma forma, né? Ou não poder armazenar por mais tempo, né? Então, a produção de mudas fica muito pressionada, né, a ter mudas só num determinado momento, né, ou fazer de forma vegetativa, que muitas vezes eu não considero tão interessante assim, dependendo do processo produtivo que você quer ter variabilidade genética no meio, né? Mas se tu pudesse dizer um pouquinho disso, ou se vocês têm trabalhos disso aí. Então, essa realmente é uma das dificuldades, você armazenar sementes, né? Principalmente quando você recebe uma semente recalcitrante, né? Então, a gente tem aqui, eu tenho sementes ortodoxas aqui, armazenadas em condições de refrigeração controlada, que já estão armazenadas há 10 anos e ainda assim eu tenho uma excelente germinação, excelente vigor, né? Lógico, isso não são para todas as espécies, mas a gente tem algumas espécies aqui da caatinga que estão respondendo bem ao armazenamento, né, a médio prazo. A grande dificuldade da gente aqui, principalmente no nosso grupo de estudos, é sobre ainda a questão das sementes recalcitrantes. Nós temos, incrível que pareça, na caatinga nós temos sementes, algumas plantas que produzem sementes recalcitrantes, com mais de 50% de teor de água, que é um exemplo, é o feijão bravo, é uma caparácea, que a gente tem essa dificuldade. Então, dura pouquíssimos dias assim, de armazenamento e ela perde viabilidade rapidamente. Então, é uma grande dificuldade a gente conseguir produzir mudas, né, se não for imediatamente naquela época da colheita. Nós temos também aqui algumas plantas isso é mais comum termos sementes recalcitrantes em florestas úmidas. Então, nós estamos aqui numa área de transição de Mata Atlântica com Caatinga, aqui na nossa unidade acadêmica, que é aqui no município de Macaíba, fica a 25 quilômetros de Natal. Então, nós temos aqui, por exemplo, a mescla de cheiro, que é um prótium, que você vai da matriz, perto da matriz, embaixo está cheio de plântula. Mas quando você pega a semente, leva para o viveiro, leva para a casa de vegetação para produzir mudas, então a germinação, assim, se não for imediatamente após a colheita, você não consegue produzir mudas. Então esses fenômenos estão bastante, assim, não estão muito esclarecidos, elucidados, né, na literatura de por que até que essas sementes de recalcitrantes têm tanta dificuldade, né, de ser armazenada. A gente sabe que tem muita água, então por isso que se for armazenar em baixa temperatura, ela vai cristalizar, né, em nível celular e você vai perder a qualidade da semente, a viabilidade principalmente. Né? Mas a gente, assim, em termos de sementes ortodoxas, nós temos conseguido armazenar bem até, né? Mas assim, grande dificuldade tem sido ainda com as recalcitrantes. E são em um número considerável mesmo, né, de espécies de interesse, vamos dizer assim, né? Sim, bastante. Aí a gente tem trabalhado até mesmo a questão das intermediárias, o ipê roxo que nós estamos trabalhando, nós coletamos bastante sementes no ano passado, e nós estamos fazendo um trabalho de armazenamento, né, porque a literatura às vezes diz que ela é recalcitrante, outras diz que ela é ortodoxa. Eu desconfio que ela seja intermediária, mas nós estamos averiguando isso aí. Ah, que legal, que legal. Que é uma espécie também bastante interessante, né? E de amplo, eu acho que ela vai de norte a sul do país também, então de amplo estudo, né? De ampla necessidade de estudo, quero dizer. Isso. E o que falta para gente trabalhar com nativas, hein, Mauro? O que tu acha? O que falta para gente para trabalhar com florestal? Sim, eu concordo que essa questão das sementes recalcitrantes, essa dificuldade de armazenamento, né? Então, para mim é uma extrema loucura, e depois os outros dois rapazes que foram convidados para esse bate-papo têm isso, né? São um do Acre e um do Amazonas, e aí a gente quer trabalhar com espécies de lá, aqui, imagina, 3, 4 mil quilômetros, né, de distância.
E como é que vai trazer isso? Como é que armazena isso? Então a gente tem uma dificuldade aqui no sul de trabalhar com espécies que não sejam da nossa região, justamente por isso, né? Porque a gente não vai ter qualidade fisiológica suficiente para trabalhar com. Aí foge do princípio, né? Foge desse princípio, né? Mas conta pra gente o que tu acha que, com a tua experiência, né? O que tu acha que é a dificuldade mesmo para a gente ampliar esses trabalhos e ampliar essa rede, né? Eu acho que a principal coisa é a questão de organização. Existem algumas redes de sementes que já estão bem organizadas, né, como a rede de sementes do Xingu, que tem um excelente trabalho, já vem fazendo. A rede de sementes de Mata Atlântica também está bem organizada. Eu acho, por exemplo, no caso nosso, que a rede de sementes de Caatinga ainda precisa, né, precisa ainda dar uma repaginada ainda nessa questão da organização, né, desse grupo. Porque aí a gente troca ideias, a gente sabe o que o colega, cada grupo de estudos está fazendo, né, e a gente consegue trocar experiências e crescer em termos científicos, né. Eu vejo ainda que, além disso, eu acho que a questão da qualidade genética das sementes, que é uma das coisas que a gente está trabalhando aqui, não é algo que ainda se dão tanta importância. A gente vê até, ainda com frequência, se coletando sementes de praças, de ruas, né, de logradouros para fazer alguns trabalhos. Eu acho que é algo totalmente equivocado, né? Não é nada aconselhável fazer esse tipo de coleta de material, né, para trabalhar. Então, quando você trabalha, a gente tem uma necessidade de produzir mudas para fins de restauração florestal. Desculpa aí que a gente tem um companheirinho aqui. Nada. Então, assim, eu vejo que nós temos essa necessidade, por exemplo, de subsidiar projetos de restauração florestal. Grandes empresas precisam de mudas para poder fazer suas compensações e tem essa dificuldade de produzir mudas em quantidade e qualidade suficientes, né? Então, tem demanda para a produção de mudas, né? Existe, mas não tem sementes em quantidade suficiente, não tem mudas em quantidade e qualidade suficiente. Então, acho que isso é uma grande dificuldade do setor florestal, né? Falando principalmente na questão da silvicultura, né? Eu acho que, além disso... Mas tu não acha também, Mauro, porque se a gente pensar, né, que as universidades públicas, vamos dizer assim, né? Elas estão muito concentradas no litoral e com isso nas capitais, né? Então, vamos pensar assim, né? Uma capital, o cara vai pegar, no máximo ele vai ter um jardim botânico, se a capital dele tiver, né? E tiver a espécie do qual ele está trabalhando, porque aí ele vai para a rua mesmo, né? Ele vai coletar na árvore que ele entende que é mais... Até porque a gente tem essa dificuldade de material, não é só nas florestais, é em qualquer trabalho, né? Com sementes a gente tem essa dificuldade. Mas será que se a gente trouxesse, né, essas turmas, essas pessoas mais para o interior, né? Interiorizar esses trabalhos de alguma forma, isso não ajudaria? Com certeza, eu acho que isso ajudaria bastante, né? Porque você vê, nos grandes centros, né, nos campi próximos aos grandes centros, a gente tem áreas bastante fragmentadas, né? Então a gente tem aqui áreas de Mata Atlântica, áreas de Caatinga que já são bastante antropizadas, né? E quando você vai para os campos do interior, você poderia sim ter uma facilidade no acesso a essas fontes, né, de material, que seria de propágulos, de material para você coletar e produzir essas sementes, né? Então, assim, uma das questões, diante dessa dificuldade de conseguir material próximo, principalmente dos grandes centros, é que está fazendo com que a gente venha trabalhar com os pomares de sementes florestais. E o que é isso? Pomares de sementes, né? A gente está trabalhando, por exemplo, fomos a um campo fazer o trabalho da minha orientanda, a Jéssica Pimenta, trabalhando com ipê roxo. Nós marcamos cerca de 100 indivíduos, né, de ipê roxo. Desses,
pouquíssimos vão ser selecionados como árvores matrizes, né? Mas essas populações que a gente vai selecionando, a gente quer fazer com o quê? Identificar quais são as matrizes que têm produzem sementes com maior qualidade fisiológica, né? Verificar quais são as menos aparentadas e fazer mudas a partir destas. E essas mudas, elas vão ser levadas para uma área aqui, nós temos aqui a sorte, temos aqui na nossa unidade acadêmica, nosso campus, nós temos mais de 1.300 hectares, né? Então nós temos a área para fazer um plantio aqui, para instalar um pomar de sementes florestais de ipê roxo, por exemplo. O que isso quer dizer? Em vez da gente se deslocar 100, 150 quilômetros, passar o dia inteiro andando na caatinga, se ralando nos espinhos, tendo insolação, eu vou ter aqui na porta da escola uma floresta que tem a mesma qualidade genética do que se eu fosse coletar lá, eu fosse me deslocar essas distâncias e ter todo esse esforço físico, toda essa mão de obra, esse desgaste para poder ter um material de qualidade, né? É verdade. Bom, então, isso seria uma das vantagens dos pomares, né? Teu raciocínio é perfeito, é isso mesmo, é o caminho, né? A questão é a gente conseguir toda essa estrutura e todo esse caminho. Mas, Mauro, me permite aí a pergunta de um colega aí próximo de ti, digo próximo porque é muito mais distante aqui do que eu, né? Que é o colega, o professor do IFE baiano, o Alex Leal. Ele pergunta se existe algum trabalho com sementes ou mudas de umbuzeiro, né? Que é caracterizado aqui na região dele como um símbolo da caatinga. Tu saberia dizer alguma coisa desse tipo? E obrigado, Alex, por a sua pergunta. Então, o umbuzeiro ele tem uma grande importância socioeconômica, né, aqui na Caatinga, e na Bahia isso está muito bem organizado, essa questão da cadeia produtiva do umbuzeiro, né? Nós temos alguns trabalhos. Nós, especificamente, no nosso grupo, a gente não tem trabalhado com umbuzeiro, mas eu tenho colegas que já estão trabalhando com a parte, principalmente nessa parte de genética molecular, biologia molecular, com umbuzeiro, né? Temos alguns trabalhos que eu posso até depois fazer alguma recomendação de algum colega que especificamente esteja trabalhando com a questão do umbuzeiro, né? Mas é uma espécie importantíssima assim, em termos socioeconômicos. Perfeito. Mauro, quer fazer mais algum comentário? Quer fazer uma propaganda aí da universidade, do teu grupo? Fique à vontade. Quando é que tem seleção para mestrado, doutorado aí? Né? Fique à vontade aí. Eu recomendo, ele foi meu colega de mestrado, gente. Ele era um aluno sensacional. Então, assim, obrigado. Né, o qual a gente copiava o caderno. Então, imagine o professor maravilhoso que ele deve ser, né? Então, Zé, primeiramente eu agradeço pelo convite, né, e pelo elogio, a recíproca é verdadeira, né, tenho um carinho muito grande por você, pelo grupo, né, então a gente está aqui, né, na UFRN, no nosso programa eu sou professor, apesar de ser biólogo, eu sempre estive no meio dos engenheiros agrônomos e dos engenheiros florestais, né? Então, eu sou professor do curso de engenharia florestal aqui da UFRN, no campus de Macaíba, que fica a 25 quilômetros de Natal, né? Então, é pertinho da praia. E a gente nós temos o programa de pós-graduação em ciências florestais, em nível de mestrado aí. Nós estamos trabalhando aqui para, acho que, a próxima avaliação da CAPES, se tudo der certo, nós vamos subir de conceito para conceito 4, estamos trabalhando já há bastante tempo nisso, né? E dentro do programa nós temos uma linha de pesquisa que é exatamente para sementes, propagação e fisiologia de espécies florestais, da qual eu faço parte junto com mais outros 4 colegas. Né? Então a gente trabalha tanto na parte de produção e tecnologia de sementes, quanto na parte de fisiologia e bioquímica de sementes florestais, né? E além da parte de silvicultura também. Né? Então a gente tem trabalhado muito nessa área aí. No finalzinho do ano, lá por volta de outubro, novembro, a gente deve estar lançando o edital do processo seletivo para início em março de 2021, se tudo der certo, né? Tá bem, então, Mauro, assim, ó, né,
nós da UFPEL, é sempre bom falar com um filho nobre, né? Então, é tão legal a gente ver, né, os colegas, né, nesse Brasil inteiro, porque esse é o objetivo, né? Fazer docentes, né, e no doutorado, que foi o teu caso também, né, capazes de alavancar Sim. o local onde eles estão, né? Então, isso traz uma imensa alegria para a gente aqui, e o que a gente, de certa forma, se coloca à disposição, né? Do que a gente puder ajudar, de fazer alguma parceria em conjunto, Claro. sinta-se à vontade aí, né? Eu sei que a gente se colabora aí com revisão de artigos, né? Mas eu acho que muitas vezes tem que ficar claro essas coisas também, né? Então, Uhum. fique à vontade aí para conversar com a gente. Mas eu acho que o pessoal da Verde Novo Sementes questionou sobre a qualidade genética, né, para restauração ecológica. Eu acho que justamente o trabalho do professor Mauro, né, lá na UFRN, esse trabalho de IP mesmo que foi exemplificado aqui, é um exemplo aí, né, de Sim. implementação de pomar, né? Mas o pessoal pergunta, sem ser pomar, qual seria a tua sugestão, né? Para a gente Tá, finalizar então, isso. porque o pomar é um pouquinho, tem essa questão realmente, tanta dificuldade de você instalar um pomar, questão de recurso financeiro, né, de logística, realmente é complicado, né? Mas mesmo com a área de coleta de sementes, a gente consegue, sem necessariamente, né, você ter que instalar um pomar. Você pode ir em determinada uma área, população natural, né, e selecionar materiais, né, de indivíduos que estejam com uma certa distância entre si. Existem algumas metodologias que pedem que você colete material de indivíduos que estejam distantes a cada 50 a 50 metros, de 100 em 100 metros. Né, dependendo do tipo de floresta, isso é possível fazer. A cada 50 metros você coleta material, semente de indivíduo, para você ampliar essa variabilidade genética, né? Para determinadas espécies, isso não é possível fazer, principalmente para a nossa região aqui de Caatinga, porque existem algumas espécies que naturalmente, elas são bastante agrupadas, né? E aí se você for a cada 50 metros pegar um indivíduo, você não acha, né? Então, aí a gente tem que trabalhar, adaptar essa metodologia, né? Tem gente trabalhado aqui de pegar entre indivíduos com uma distância equivalente a 3 metros de altura, de distância entre um indivíduo e outro, tem trabalhado adaptando essa metodologia, assim. Mas mesmo na área de coleta de sementes, você tendo essa preocupação de pegar árvores que não estejam tão próximas entre si, você ainda consegue ter uma variabilidade genética aí adequada para produzir mudas e para fins de restauração. Perfeito, Mauro, perfeito. Desde que a gente vai encaminhar aí a pergunta conversar com o Verde Novo Sementes mais adequadamente aí depois. Mauro, brigadão, querido. Ok. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço. Abraço para a família aí. Bom tá calor. Certo, estamos aqui clausurados também. Tchau. E o que precisar, estamos aqui. Tchau. Tchau. Então agora a gente vai derrubar aqui o Mauro, coitado, e vamos, né, Gesflora aí da UFRN, né, tá? E vamos chamar, então, o nosso colega Romário Pinheiro. Romário, estamos te chamando aí, tá? E vamos conversar um pouquinho com o Romário. Então, lembrando, né, enquanto o Romário aí não está conectando, né, que se tiver algum aluno aí de graduação ou pós-graduação que precise de certificado precise de certificado e está assistindo as nossas lives, é só conversar com a gente via mensagem. Oi, Romário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo jóia, querido. Conte aí um pouquinho aí da tua vida aí acadêmica, profissional e os temas aí do teu mestrado. Tá certo. Bom, todos que nos acompanham, eu sou o Romário de Mesquita Pinheiro, sou natural do Acre, sou formado em agronomia pela Universidade Federal do Acre. Fiz mestrado aqui na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Federal de Pelotas. Atualmente estou no doutorado. Então, basicamente, no mestrado eu trabalhei com uma semente florestal da Amazônia. Eu trouxe ela aqui para a região
e basicamente trabalhei com característica física da semente, predição à tolerância à dessecação da semente para armazenamento, comportamento inicial de mudas em resposta à luminosidade e recipientes, testando aqui na região sul. Beleza. Foi basicamente isso no meu mestrado. Tá. E atualmente o doutorado, eu estou em outra linha de pesquisa, Romário, que é agricultura de precisão e qualidade fisiológica de sementes. Romário, conta um pouquinho aí da tua dissertação, né? Qual foi o tema? Qual foi a espécie? O que você quer contar um pouquinho pra gente mais? Tá. Basicamente, uma espécie que não tem muito valor econômico para a região, mas que ela é bastante importante na utilização da semente, né, que é uma semente que apresenta dupla coloração, né, uma semente vermelha e preta. Em questão de porte de árvore, ela chega a 25 metros de altura, mas que a madeira dela não tem grande durabilidade. Então, ela, teoricamente, para essas questões de uso de madeira, ela não tem muita importância. Mas a importância é para utilizar espécies nativas, né, que possa ser usada em reflorestamento, restaurações de áreas, arborização urbana, enfim. Conhecer as espécies que a gente tem na Amazônia e, devido à falta de informação que a maioria das espécies florestais não tem, né, sobre o seu processo germinativo, como é que faz a propagação dessas espécies. Então, esse foi um dos meus focos para trabalhar com essa espécie. É uma espécie chamada Hormosia grossa. Essa espécie, existe 3 idênticas, mais ou menos semelhantes em questão à semente, tá? Que são 2 que ocorrem na Mata Atlântica e no Cerrado. Essa que eu trabalhei, ela é endêmica da região norte, especificamente em 2 estados, no Acre e Rondônia. Então, ela só ocorre nesses 2 estados. Que interessante, Romário. E diz uma coisa, tu trabalhou, elas são consideradas recalcitrantes, intermediárias? Como é que é a característica um pouco dessa semente e dessa espécie? Certo. Inclusive, um dos testes que eu fiz em relação a uma classificação da semente para saber a tolerância à dessecação é quanto ao armazenamento. Então, esse teste que eu fiz, ele me dá uma predição se essa semente ela é recalcitrante ou ortodoxa, né? Então, através essa metodologia que está aparecendo aí, quer dizer, isso é só um cálculozinho, tá? Mas tem uma metodologia por trás disso. Então, eu fiz essa predição de tolerância à dessecação para saber se ela é recalcitrante ou ortodoxa. E isso é importante antes de você que for armazenar uma semente, saiba, né, para que você não perca tempo fazendo um processo de armazenamento sem conhecer a espécie, principalmente da maioria das espécies da Amazônia, que tem poucos estudos e que a gente quase não conhece informações sobre o comportamento dela. Então, durante o meu processo de estudo, eu constatei que ela é uma espécie ortodoxa, e para confirmar, através dessa metodologia que eu utilizei, tem um banco de dados de informações biológicas, esse que está mostrando aí. Então, esse banco de informações, ele é do Jardim Botânico da Inglaterra, tá? O Kew, e basicamente esse banco de informações, ele vai te dar informação a respeito do comportamento da semente. Então, tem várias informações que ele pede para que a gente consiga acrescentar sobre uma espécie, tá? Então, tem todas as espécies da região amazônica ou de qualquer região do mundo, você vai encontrar informações sobre a espécie, se ela é recalcitrante, ortodoxa, intermediária. Ele precisa saber se tem teor de proteína, teor de óleo, tolerância ao sal, o processo de germinação, dispersão, tudo isso é encontrado nesse banco de informação. Então, basicamente, quando eu fiz a predição de tolerância, eu constatei, através desse banco de dados, que ela realmente era ortodoxa, tá? E quando você não consegue encontrar a espécie registrada nesse banco de informações, geralmente você pode ir pela família lá, ou pelo gênero, que você consegue ter uma informação que vai te dar um suporte para a tomada de decisão em relação ao seu processo de armazenamento. Né? Legal. Então, termine, por favor, Romário.
Não, é basicamente essas informações. E aí, abaixo, não sei se o pessoal consegue ler, mas aí tem as informações que muito dessas espécies não têm, né? Que é comportamento de armazenamento, teor de óleo, a massa da semente, o peso de mil sementes, né? Quantas sementes tem por grama, por quilo, enfim, dependendo da semente, varia muito. O teor de proteína, a dispersão dela, que é a questão de que época essas sementes são dispersas, a morfologia, né? Romário, me diz... Então, tudo isso é importante dentro desse processo para o dado biológico da semente. Romário, me diz uma coisa, a tua tese já deve estar online, né? A tua dissertação, desculpe. A minha dissertação. Tu tem algum artigo científico que também já esteja online? Porque o D. Gomes Macedo está perguntando se a gente vai disponibilizar esse material. Na verdade, as imagens a gente pode colocar no nosso Instagram aqui, mas eu acho que é mais interessante ir na fonte, né? Sim. Tem algum artigo científico da tua dissertação, Romário? O artigo científico ainda está rodando nas revistas aí, né? Não está publicado, então acho que logo mais vai sair um sim. Tá? A dissertação está no Guaiaca da UFPEL e por enquanto a gente está tentando a publicação do material. Beleza, então o que o Romário disse, né? O Guaiaca é o nosso repositório das teses e dissertações aqui da Universidade Federal de Pelotas. Então, qualquer colega que gostaria de alguma informação sobre sementes, é bem interessante buscar, né, no que a gente chama guaiaca.fipel.edu.br e procurar, aqui no caso, pelo Romário Pinheiro, né, tá? Mas também, então, a espécie que ele trabalhou, que Hormosia grossa, é isso, Romário, a pronúncia correta? Exatamente, essa semente aí, vermelha e preta, tá? É bem característico, o pessoal utiliza muito na região para ornamentar, decoração das casas, fazer biojoia, enfim. Eu tenho mais para isso, a semente. Eu, por acaso, tenho uma corrente, assim, um colar, e acho lindo, né? Então tá bem. A maioria dessas sementes são utilizadas para isso mesmo na região amazônica. Essa é uma espécie de as fabáceas geralmente apresentam essas colorações, né? Então, a maioria das espécies, e a maioria das fabáceas também apresenta dormência tegumentar. Então, é um grande problema para se estudar elas. E é claro que uma vai ao extremo ao outro. Tem as recalcitrantes, né? Tem uma foto a seguir, foi mostrado lá as sementes que germinam até no fruto. Então, ela já emite até folhas. Então, é bem mais complicado, que nem o professor Mauro falou. Tem uma série de coisas que precisa ser investigada, que é bastante interessante. E que a maioria das espécies de qualquer região dentro do Brasil que precisam ser trabalhadas e que a gente tem poucas informações ainda. Estou com um problema técnico aqui na minha casa, mas enquanto isso, então, eu queria agradecer, Romário, aqui o Elcio já está ajudando, o Elcio fala isso quando entrar, então, né, que é dispersão por causa da coloração. Vou te derrubar aqui, Romário, agradeço, muito obrigada, tá, pela tua fala aí, né, parabéns pela tua dissertação, que a tua tese aí ande bem, com muito trabalho, mas ande, e agora vamos entrar com o Elcio, então. Deixa eu chamar o Elcio aqui. Tchau, tá Romário, obrigada. Ok, obrigado, professora. Um abraço pro Acre aí, né, senão o povo vai ficar bravo contigo. Aí. Grande abraço. Beleza, deixa eu derrubar agora o Romário, vou chamar o Elson, tá? E enquanto isso, eu vou socorrer o meu filho aqui que está no banheiro. Elcio, vai entrando, por favor, e vai se apresentando aí, da onde tu veio, o que tu está fazendo. Por favor, me dê uma ajuda técnica aqui. Se apresente, conte de onde tu és, qual foi tua carreira acadêmica até agora, e aí nós já voltamos. Só um minutinho. Tá bem. Se não estiverem me ouvindo bem, vocês podem informar aí, tá, pessoal? Bom, eu me chamo Elson, eu sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém, no estado do Pará, tá? Formei ano passado, em 2019,
E durante esse tempo na graduação, eu fui 3 anos e meio, eu fui bolsista do programa de educação tutorial de engenharia florestal. E durante esse tempo eu tive o privilégio assim de estagiar em diversas áreas. Dentre elas, a ciência do solo, com ênfase em fertilidade do solo, entomologia, silvicultura, que foi a última durante esse período que eu tive no PET, eu trabalhei na parte de silvicultura, especificadamente com sementes e produção de mudas. E quando eu estava assim no último período do PET, já há 3 anos e meio, eu recebi o convite, né? Eu trabalhava no laboratório tecnológico de sementes da UFRA, da Universidade Federal da Amazônia, e recebi o convite de ser bolsista de um projeto chamado Biodiversidade Solos, que é um projeto do Consórcio de Pesquisa e Biodiversidade Brasil-Noruega, que é o BRC, né? Aí é uma foto de uma das atividades que a gente fez nesse projeto. Então, aceitei a proposta e passei a ser bolsista desse projeto. Nós trabalhamos com ele na linha de pesquisa de semente e produção de mudas, especificadamente para auxiliar no PRAD, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. E essas atividades eram desenvolvidas, ainda são, inclusive, desenvolvidas numa área de mineração no município de Paragominas, no estado do Pará. Então, essa foto que a professora acabou de colocar aí, inclusive, é de um guia que nós formulamos de mais de 30 espécies nativas do estado do Pará, ali, da região amazônica, que fazem parte da recomposição dessas áreas de recuperação degradadas, que foram degradadas ali pela extração da bauxita, né? E aí, depois que eu terminei esse processo aí desse projeto, eu consegui ainda ser bolsista, auxiliei na disciplina de pinheiros e sementes florestais como monitor da disciplina, né? E também, assim, eu tive a alegria de conseguir algumas atividades de mobilidade acadêmica. Cursista pelas Americanas, na Faculdade de Agronomia de Buenos Aires, na UBA, e em 2017, no ano seguinte, foi em 2016, eu consegui ser selecionado também pela Universidade de Agricultura de Tóquio para fazer algumas atividades, estágios, assistir disciplinas e também participar de um evento em Taiwan, né, com um projeto na linha de pesquisa aí da silvicultura. Então, assim, sobre a experiência acadêmica, foi basicamente isso, né? PET, empresa júnior, e aqui é uma outra foto que a professora está mostrando, as espécies que a gente trabalhou, espécies nativas, pau-brasil, algumas leguminosas, principalmente, são importantes para a recomposição dessas áreas degradadas. Então, realmente foi um projeto que me ajudou bastante e foi bastante enriquecedor, né? Assim, nós trabalhávamos muito com a parte florestal, ela é um pouco diferente. Eu estou fazendo mestrado aqui na área de tecnologia de sementes, aqui em Pelotas, né? E é bem diferente do ponto de vista, né? Agora eu estou conhecendo o outro lado, que é o ponto de vista produtivo, mas a base ecológica, que é a parte florestal que a gente dá ênfase, principalmente para projetos de restauração florestal, foi o que eu pude viver durante o período da graduação, né? Então, acho que isso valeu muito a pena, né? Viver a universidade durante a graduação. Não, o mais legal de hoje, do tema de hoje, é a diversidade no termo de diversidade mesmo, né? Nós falamos com um biólogo, falamos com um agrônomo, né? Estamos com um engenheiro florestal, a área de florestais, né? De nativas, né? Se a gente puder dizer assim, é uma área que precisa, né? De transdisciplinariedade, né? Todo mundo que puder cooperar, né, e fazer com que essa área se estruture, né? Então, imagine, eu sou engenheira agrícola, né? O que é uma engenheira agrícola, né? Que vai entender, né, de florestas, né? A gente acaba contribuindo de alguma forma, né? Em algo que é extremamente importante, afinal de contas, a gente está né? Temos tantas áreas, pampa, tantos biomas, né? Quero dizer, né? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, né? A própria Amazônia, bom, enfim, a gente tem tanta diversidade que a gente precisa de gente, né, formada, que compreenda o que é semente, né, o que é esse meio de propagação. Claro que quando eu digo sementes, eu digo mudas também, né, porque a gente acaba simplificando demais as coisas, né, mas todo mundo sabe que a área de sementes é a área de sementes e mudas, né, então isso é uma coisa bastante
bastante interessante e que a gente tem que atuar também. Mas, Elcio, conta um pouquinho, já que a tua dissertação, a tua motivação, conta um pouquinho para a gente aí. Tá. Bem, a questão da minha dissertação atualmente, logo quando eu cheguei, eu tinha uma proposta, tive que mudar, mas foi até mais interessante. Eu estou trabalhando com uma forma, tentando aprimorar, criar uma outra forma para prolongar a viabilidade de sementes recalcitrantes. Tá? No mundo florestal, o pessoal que é da área aí sabe que é um grande gap ainda essa questão da conservação de espécies recalcitrantes, pelo simples fato de você não conseguir armazenar elas, prolongar o período de vida delas por um longo período de tempo. Né? Então, essa semente que a professora está mostrando aí é a espécie que eu estou trabalhando, é o Genium lucrata, é uma espécie nativa aqui do Rio Grande do Sul, né? É uma espécie recalcitrante, o nome vulgar dela é cerejeira do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, eu dividi o trabalho em duas partes. A primeira parte era tentar induzir uma dormência fisiológica na semente, tendo em vista que muitas pesquisas elas acabam verificando que muitas espécies florestais existe uma forte correlação da alta concentração de ABA, né, que é um inibidor de crescimento, ele interrompe o processo de germinação, com a tolerância à dissecação e também ele provavelmente desativa algumas atividades da semente, desacelerando o processo de metabolismo, que, para o ponto de vista de armazenamento, é ótimo, né? E então, o primeiro passo que eu decidi fazer foi induzir uma dormência nessa semente através do ABA. Em seguida, né, essa primeira etapa foi concluída com sucesso. A segunda etapa é justamente testar essa dormência induzida como uma estratégia para armazenamento e conservação dessas sementes. Então, eu tive que traçar toda uma metodologia para primeiro testar algumas hipóteses, verificar se era possível induzir uma dormência fisiológica na semente, né? Aí, como a professora tem mostrado as fotos, eu fiz algumas soluções de ABA, né? Que é o ácido abscísico. Então, conseguimos induzir a dormência e o segundo passo era testar a hipótese para verificar se essa dormência ela ia ser conseguida, nós íamos conseguir reverter ela sem que a semente perdesse qualidade, né? Sem que perdesse viabilidade também, porque a alta concentração de ABA poderia causar algum dano. Então, a gente conseguiu reverter a situação de dormência através de um promotor de crescimento, que é antagônico ao ABA, que é o ácido giberélico. Então, aí é uma fotinho das sementes, de algumas amostras, e a gente conseguiu reverter a situação da dormência provocada nas sementes, também 100% de germinação, mesmo depois de um mês, né, do processo ali que teve acontecido. E as sementes, pelo contrário, ainda voltaram até mais vigorosas, que foi notado nas fotos, pelo fato da gente ter trabalhado com um promotor de crescimento. O ABA ele é utilizado para fazer com que haja uma germinação mais acelerada também, ajude também no desenvolvimento de plântulas sadias e etc. Né? Então, aí a segunda etapa seria testar esse mecanismo de dormência como uma estratégia para a conservação da espécie, né? Porque na própria natureza, muitas espécies elas são armazenadas no banco de semente do solo por um mecanismo natural, mas elas têm um tipo de dormência que é a dormência primária. Então, uma das questões que eu tinha pensado junto com a professora Gisele foi: por que não testar um mecanismo que já existe na natureza, no ecossistema florestal de algumas espécies, em outras espécies que não têm, né? No caso dessa espécie que não tem dormência, a gente está induzindo um processo que já existe no ecossistema, e testar também a hipótese de verificar essa estratégia como uma forma de conservação da semente, né? Então, não existe nenhum trabalho, nenhum estudo a respeito disso, mas existem algumas pesquisas que foi onde eu me baseei para subsidiar e levantar essas hipóteses, principalmente a questão de saber que muitas espécies florestais, elas apresentam uma alta concentração de ABA, principalmente as ortodoxas, que faz com que elas entrem em estado de dormência, e quando a semente entra em estado de dormência, é um processo, é um mecanismo de defesa da espécie, então automaticamente muitas atividades enzimáticas elas são ativadas, outras são ativadas, como é o caso das proteínas LEAs, que são 8 tipos de proteínas, que fazem com que a semente ela seja mais tolerante ao processo de secação e
ela consiga sobreviver, né? O mecanismo natural da espécie. Então, quem sabe a gente tentando fazer isso com essa espécie possa dar certo. Então, a gente espera aí analisar, verificar a eficiência de uma dormência induzida no processo de conservação e armazenamento dessa espécie, né? Porque é um mundo realmente desafiador, o mundo das sementes recalcitrantes, né? Problemática. Né? Na verdade, a gente está no... esse trabalho está inicial, né, Elson? A gente não tem ainda resultados, assim... Tem ali... ao longo do tempo, né, o sonho da gente é que a gente consegue manter, né, essa semente. Então, estamos armazenando, né? Então, na verdade, teve um trabalho bem grande do Elson e do grupo do laboratório em coletar sementes suficientes e estamos agora nesse período de ver o quanto tempo que a gente consegue, né, que esse tratamento, vamos dizer assim, né, seja mantido e que a gente tenha eficiência, ver se esse produto, né, o produto que a gente utilizou, né, porque não é só o princípio ativo, é o produto utilizado também, né, ele consegue ficar ativo por um longo tempo, né. Então, é um trabalho que a gente está muito contente, né, Elson? Foi muito triste por um lado, né, porque a gente tinha vontade que o Elson trabalhasse com uma espécie amazônica, né, afinal de contas, ele veio de lá, né, mas, no entanto, né, como eu tinha comentado com o Mauro antes, né, o Elson fez de tudo, a gente tentou transportar da melhor forma possível e aí chega no Rio Grande do Sul, né, a distância é muito longa, né, mesmo via aérea, né, e a gente perdeu a qualidade fisiológica das mesmas, né? Por causa disso que a gente tem que fazer, e esse é o papel da nossa universidade, né? Que a gente tem que formar docentes, né, para estarem nos seus locais, né, e é tão feliz ver, então, o Mauro, né, próximo do estado dele, né, e espero que o Elson e o Romário, né, retorne aos estados deles, muitas vezes não é possível, eu não consegui retornar para o meu, né, e consigam atuar na área de sementes, né, nos seus estados, fazendo com que cresçam, né, esses potenciais que tem nos próprios estados, e é isso, né, que a pós-graduação do Brasil está fazendo, né, quando a gente faz essa formação de mestrado e doutorado no país, né, então isso é, de um lado, triste, porque a gente não consegue, né, atender essa demanda, né, num grupo de 40 anos trabalhando como o nosso, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né, para os nossos egressos voltarem aos seus lugares e fazerem esse trabalho, né. Elcio, quer falar mais alguma coisa? Enquanto alguém manda perguntas aí, porque eu acho que o Instagram vai nos derrubar daqui a uns 5 minutos. O Verde Novo Sementes fez uma pergunta aqui, professora. Eles perguntaram... Eu acho que a gente respondeu para ele. Ele perguntou se a técnica manteve dormente por quanto tempo. Quer dizer, Elcio? Sim, claro. Bem, a gente conduziu... Primeiro, a gente queria testar a hipótese se era possível provocar dormência, né? Então, como a gente queria afirmar isso? A semente ela tem um período de tempo para germinar, que essa espécie, inclusive, é uma coisa até atípica para a florestal, germinar dentro de um intervalo de tempo de 7, 8 dias, a gente já tinha uma boa taxa de germinação. Então, a partir do momento que a gente teve o tratamento de testemunha e a gente verificou que todas tinham germinado, a gente já sabia que a semente estava com as demais sementes pré-tratadas com ácido abscísico, elas tinham tido alguma inibição no processo germinativo. Então, deixei por mais 2 semanas ali, né, cerca assim, de 1 mês que elas ficaram dormentes. Então, a gente tentou reverter o processo para afirmar que elas estavam dormentes, porque elas poderiam ter perdido a viabilidade pelo fato de serem recalcitrantes, né, que perde a viabilidade muito rápido, principalmente dessa espécie, ou elas teriam até mesmo, não estariam mais viáveis, né, estariam mortas, seja lá poderiam ter muito também pela alta concentração de aba que a gente estava trabalhando. Então, a gente conseguiu reverter para justamente provar que elas estavam dormentes, já que não tem um teste também
de tetrazóleo para verificar a viabilidade do material, enfim, essa era a estratégia mais eficaz que a gente tinha para confirmar que elas estavam no estado de dormência, né, promovido pelo ácido abscísico. Então, foi mais ou menos esse período. Então, respondendo lá, logo a gente espera trazer para vocês aí mais informações, né? E olha aqui, um colega seu lá, Luiz Fernandes, mandando abraço da UFRA e da UEPA lá, dizendo que continua pesquisando. Então, eu queria agradecer aí também, professora Carla Correia, também egressa aqui da Universidade Federal de Pelotas, fez grande parte também dos seus estudos em lavras, né? Está no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso, me desculpem, né?